Tô lendo um livro que um aluno, um amigo me indicou, né? E hoje, enquanto preparava aqui para vir fazer o diário de trade, eu li uma coisa. Li não, eu tô no audiobook. Para mim é muito mais produtivo do que ler o livro. E tem uma parte muito importante nele que me chamou a atenção ali, que a própria oração, ela requer um plano. Porque senão é só você querendo que alguém faça a sua parte, né? Não dá. É oração, né? Você tem que orar, você tem que pedir, mas você tem que tomar uma ação, você tem que fazer por onde. Porque nada vai cair do céu. Se você continuar orando, né, para que você seja um bom trader, para que você pare de perder, não, você tem que fazer por onde. Não vai descer uma entidade divina preocupada somente com você, né, achando que você realmente é o centro de todo o universo e transformar você num super trade. Eu espero que isso nunca aconteça para ninguém, essa que é a grande verdade, que eu acho que Deus deve ter coisa muito mais importante do que estar salvando a pele de trader irresponsável, essa que é a grande verdade. Fala pessoal, beleza? Filipelli passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Nessa segunda-feira de baixa liquidez, né, por conta do feriado americano, principais bolsas europeias também fechadas, né, mas que deu sim para extrair alguns movimentos do mercado, né. Então, acho que hoje não prevaleceu, né, aquela boa e velha frase, né, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Houve umas sacanagens? Houve uma sacanagem, mas enfim, a gente já tem mais um pouquinho a gente tem um pouquinho mais de tempo de tela, a gente já está calejado, na verdade, né? Então vamos lá. Índice futuro na tela, acho que foi o que mais deu trabalho aí, em termos de amplitude, 1.205 pontos, né? Então, um dia de pouca amplitude. Na verdade, como eu comentei para vocês nos meus estudos aí para a semana, eu tenho aí é como se fosse uma expectativa, né? De uma continuidade positiva, uma saída na ponta compradora do nosso índice futuro por conta da estrutura do gráfico diário, gráfico semanal, realmente está bonito para a gente dar uma continuidade, mas fatos da vida é que o mercado faz o que ele quiser, né? Então, se o mercado quiser virar agora e descer lá para casa dos 100 mil pontos, quem sou eu, né, para falar que está errado? Então, hoje, no começo do dia, tínhamos aí uma média móvel de 200 extremamente ascendente, como vocês conseguem observar aqui, né? Vamos botar a amarela, né? Padrão. Tínhamos uma média móvel de 200 ascendente, os preços trabalhando acima dela. Tínhamos até mesmo uma estrutura aqui pré-pronta do dia anterior, né? Que poderia sim virar um pivôzinho, alinhado com as suas médias, aquele movimento explosivo, né? Partindo de todas as suas médias. Fatos da vida foi que nada aconteceu. Tivemos uma primeira hora de pregão de nada. Essa que foi a verdade, né? Aqui para nós, a sala educacional foi não fazer nada, porque eu não posso vender contra uma média móvel de 200 ascendente, assim como essa média móvel vem, e toda a estrutura que temos aí em macro, né, que era resistência, agora passa a ser suporte. Então, 50% da semana anterior, máxima do mês anterior, que não chegamos a ameaçar, até achei que a gente iria lá visitar a casa dos 110 mil pontos, mas até agora nada, né? E aí tivemos esta barra ampla aqui, que realmente passa pra gente a sensação de que, puta que eu pariu, agora descacetou tudo, corram para as montanhas, né? Então, a barra mais ampla do dia, né, que não teve uma continuidade, assim podemos dizer, foi 800 pontos em um candle só, e eu trabalhei aqui com a possibilidade, né, aqui é protocolo, tá, pessoal? Então, é padrão mercado. Uma coisa que a gente pode resumir no mercado é padrão. O mercado sempre tem padrão. Tem os padrões gráficos que a gente opera, os padrões de candle que a gente opera, e aí você não quer ter um padrão, o bonitão não quer ter um padrão. Isso não existe, na minha opinião, tá? Então, eu tenho meu padrão, eu tenho meu protocolo e eu sigo ele fielmente, né? Claro, né? A gente vê as possibilidades, tem caminho livre, né? Se dá para entrar numa operação, qual que é o risco, né? Botando tudo isso na ponta do lápis, né? Se a balança pesa mais pro meu lado, eu não hesito em um contrato, né, para entrar. Se eu tiver que entrar com 200 contratos, eu vou entrar com 200 contratos, né? Se o risco for valer a pena, tiver a possibilidade, não tenho por que não.
Fato da vida foi, depois que tivemos essa barra ampla, o preço ele deu uma lateralizada bastante pavio, a gente consegue observar aqui, né, que, claro, estamos na retração de 50% da semana anterior, vai haver briga, e eu comentei com o pessoal, aqui, de certa forma, está fácil, ou a gente vende antes dos 50%, ou a gente vende depois dele. E quando o preço ele vem, faz uma regressão pelo toque na sua média, né, então temos aqui uma regressão pelo toque, no Candle 22, eu avisei o pessoal da sala, cara, aqui se ele perder a mínima, eu vou efetuar uma venda. Fatos da vida foi que ele veio, perdeu a mínima, meu stop estava, né, logo na sua máxima, só que o trade ele não evoluiu. E por que que essa venda aqui, ela foi uma venda realmente cabível? Porque aqui ela era antes dos 50%, o trade evoluindo ao meu favor, eu já tirei o meu risco do zero, eu já tirei o meu risco, né, do meu stop, coloquei ele no zero, então não havia mais risco na operação. Fatos da vida foi que a operação não evoluiu tanto quanto eu gostaria, né? Então tivemos aí 5, 10 minutinhos de mercado parado na região. Quando ele vem e perde aqui essa região de mínima, se aproxima da minha região de protocolo que eu sigo, né? Se eu entro em uma operação no índice e ela anda 100 pontos ao meu favor, automaticamente meu stop ele sai do risco e vem para o zero. Então, ou seja, essa operação não me dá mais prejuízo. Ou ela vai explodir ao meu favor ou ela me tira no zero, né? Então, aqui foi o caso, que ela não evoluiu ao meu favor, voltou e me tirou no zero. Após isso, a gente consegue observar aqui que o mercado ele ficou brigando nessa região, né? Então, sabíamos que tinha uma região de suporte. Essa região de suporte realmente, a princípio, segurou o preço durante o dia todo. Quando ele vem para, né, fazer uma possível volta em V, eu particularmente aqui já não teria mais como trabalhar uma volta em V, tendo em vista que o mercado estava muito volátil. Tínhamos um candle referência aqui, que foi, como se fosse um paredão, né, de defesa de todo esse movimento de baixa que ele fez. Então, ou seja, no mínimo, eu teria que traçar um fibro só nesse candle aqui, que é uma das técnicas que a gente usa quando a gente tem um candle expressivo, principalmente no gráfico diário, né? Eu gosto de fazer isso, mas isso mais no mercado à vista. Mas aqui, fatos da vida só trabalharia na ponta da compra acima da média móvel de 200, com todo aquele protocolo, a média móvel de 9 cruzando, o que não aconteceu. E bem no pau da goiaba aqui mesmo, o mercado encaixotou, pessoal. Não fez mais nada aqui. Então, índice, né, realmente ele não nos deu aí fortes emoções. Mas, né, não posso esquecer aqui também de quando ele vem aqui, sente a sua média móvel de 200, entra novamente, né, um candle que se destaca, né, na força negativa, temos um pullback aqui nas suas médias, vem e aciona um pivôzinho. Novamente, efetuei uma venda aqui, o trade andou 200 pontos aqui, fiz a minha parcial, voltou, tirou o restante dos contratos no 0 a 0. Então, ou seja, 200 pontos aqui, muito tranquilo, foi a verdade, tá? O trade foi acionado, né? O máximo que ficou contra ali foi 100 pontinhos, se eu não me engano, a operação, ou nem isso, 50, não me lembro agora. Mas depois que ele andou ao nosso favor, tiramos o risco que estava aqui na máxima, colocamos no zero, ele veio e entregou uma parcial pra gente aí de 200 pontos, aonde na retração de 50% do semanal. E aí sim, na minha opinião, o mercado vem. Até ele tenta fazer um rompimento aqui, na minha opinião, dessa região, mas é aquele tipo de venda que... aquele convite indecente, né? Não, vende na cara dos 50% e vamos ser felizes. Aí não vai ser feliz, né? Então, vendeu, se fudeu. E o stop de todo mundo que vendeu, acho que estava aqui acima dessa região de topo. E como a gente vê o mercado, agora sim, finalizando a análise do índice, aí terminou dentro de um grande caixote, né? Que mesmo dentro desse caixote conseguimos pegar os nossos 200 pontos aí, né, e sairmos vencedores do dia hoje aqui no índice. Dólar futuro. O dólar, ele foi bem mais agressivo, digamos assim, né? Ele entregou alguns movimentos que realmente deram uma andada na parte da manhã, só que a gente vem desde sexta-feira com essa região de mínima, temos uma retração de 61,8 macro aqui nessa região, tá? Até mostrei no diário de trade que era a mínima da sexta-feira. Então, ou seja, toda e qualquer venda que fosse acontecer no dólar, caso tivesse tido a oportunidade, teria que ser feito antes da região do 4982, né? No começo do dia, eu até comentei com o pessoal que eu ainda estava pensando na possibilidade que poderíamos ter índice dólar caminhando na ponta compradora hoje, né? Que graficamente falando, a gente tem essa possibilidade.
Então, quando a gente vê, né, um candle negativo como esse daqui, realmente frustrando essa saída positiva aqui de continuidade, até mesmo a favor de uma média móvel de 200, ele vem e coloca pressão. Logo em seguida, até achei que iria acontecer um pullback aqui nas regiões de média, não foi o que aconteceu. Primeiro ele foi lá falhar, né, um topinho, que eu até comentei com o pessoal. Talvez, né, talvez não, eu iria comprar aqui, que depois que ele passou para cima das suas médias, o que eu esperava aqui? Poxa, eu tenho uma média móvel de 200 ascendente, então eu espero por uma compra. Ainda bem que ele não acionou o pivôzinho, né? Senão seria aquela operação um stopzinho miojo. Pelo contrário, não vou falar que entrou uma pressão de venda absurda, porque não entrou uma pressão de venda absurda, né? O que aconteceu foi uma falha de estrutura, né? Esse pullback aqui não se sustentou, né? Ele não foi ativado, e aí a gente teve uma virada do mercado, que para os mais agressivos até teve um ponto de venda aqui nessa região. Eu, particularmente, não efetuei a venda, óbvio. Mas caso o operador fosse um pouco mais agressivo, a venda correta seria aqui, porque aqui você iria fazer uma venda antes do ajuste, antes da mínima. E aqui talvez foi a operação que mais andou, né? Podemos dizer assim. Então, quem conseguiu pegar uma vendinha aqui nessa região, lá na sua mínima, teve praticamente aí 20 pontinhos, 18 pontos, né? Outra possibilidade de venda foi depois que ele veio e perdeu essa retração aqui, né, de 61,8, mínima da sexta-feira. Teve uma possibilidade de venda aqui por pivô. Porém, esse pivô aqui não é um pivô 100% confiável, porque ele vem de cima dessa região de 61,8. Ele não faz a troca de polaridade. Aonde mesmo eu pontuei com o pessoal da sala, que eu só iria realizar uma venda se ele trocasse polaridade com a mínima da sexta-feira, né, e realmente fizesse aquele padrãozinho, o que seguisse o script, como a gente faz aqui na sala, né? O que não aconteceu, essa venda aqui não aconteceu, tá bom? Após isso, essa venda não acontecendo, a gente até pode, né, dar uma olhadinha aqui, um olhar um pouco mais clínico aqui, só que foi uma falha de fundo, em região de contexto. Também não é o suficiente para mim sair virando a mão e comprando contra as médias móveis do gráfico de 5 minutos, comprando contra ajuste, né? Quando eu percebo que o mercado realmente ele consegue trabalhar acima do ajuste aqui, aí sim, realmente, eu vejo que ele vem, aciona uma possibilidade de pivô. Eu comentei com o pessoal que não iria entrar nesse primeiro pivô, que quem achava muito arriscado, mas quando ele vem e realmente rompe aqui essa região, faz um novo pivôzinho, eu falei, poxa, galera, aqui eu vou entrar nessa operação na ponta da compra. Stopzinho tá justo, né? E o mercado, ele foi bem tranquilo até com a gente, né? As possibilidades de alvos aqui todas foram atingidas, né? O mercado ele foi bom com a gente, mas ao mesmo tempo ele foi cretino, na verdade, né? Porque o que eu esperava, entendendo que isso aqui fosse uma volta em V, até mesmo um certo tom de agressividade do mercado, né? Então, ou seja, rompeu a estrutura aqui, vamos lá, no mínimo, buscar a máxima do dia anterior, né? Claro que o mercado não fez isso nesse primeiro momento, como vocês conseguem observar. Mas ele veio, deu 7,5 pontinhos aqui pra gente, pagou 1 para 1 do risco lindamente, onde deu para fazer aí as parciais, garantir o dia. Ele vem milimetricamente aqui, para caso alguém tivesse entrado aqui junto comigo numa operação, tira, né, toda e qualquer possibilidade de manter uma operação, a partir do momento que tu vê ela andando 7,5 pontos a favor, 7 pontos contra, 15 pontos o mercado movimentou. Você tem que proteger seu capital, né? E depois que ele vem e faz esse reteste nesse topinho prévio aqui, aí explode, meu amigo. Ainda bem que eu não tava na tela, senão eu ia ficar muito puto, né? Mas essa compra aqui, caso alguém tivesse optado por realmente realizar ela, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha uma região de topinhos aqui que realmente, né, ia deixar a compra muito subjetiva, na minha opinião, né? O stop estava muito longo para uma resistência muito próxima da região. Sem contar a média móvel de 200, que nesse momento já não estava mais tão ascendente, estava flat e quase virando para o negativo. Mas, né, caso alguém tenha pegado uma compra, né, ou no rompimento do pivô, ou aí tem uns estilos operacionais que gostam até de pegar padrãozinho de candle próximo das médias, enfim, pagou lindamente. E aí até observamos o mercado em um gráfico de 5 minutos, realmente trabalhando agora fora dessa região de média móvel de 200, acredito que para amanhã, caso o mercado se encerre dessa forma, tenhamos uma continuidade dessa estrutura prévia que foi apresentada aí hoje, né? Até mesmo entendendo isso aqui como um bandeirão que está acumulando para a continuidade amanhã.
Beleza, povo? Então, mais um Diário de Trade entregue aí para vocês. Caso vocês tenham curtido, por favor, né? Dê um like, compartilhe. Ah, por favor, não. Faça se vocês quiserem. Não vou estar mendigando também aqui, né? Então, dê o like, compartilhem aí com um ou dois amigos operadores. E nos vemos aí, né? Nas lives da vida e nos diários de trade, beleza?